esse computador. Muito boa noite para quem está chegando aí. O maior poder da tua vida é o poder de decisão. Quando você toma uma decisão pautada em algo que você talvez conheça uma parte, não conhece todo o resto, mas sabe que aquilo vai fazer sentido para você, não completamente agora, mas já numa sequência, você se desgarra da manada. E é aí que a mágica começa. Eu sou a doutora Carmen Staltmit, sou médica há 21 anos, mentora e professora há 17 anos, fundadora da Medicina e Simbólica. Esta visão que traz a sobreposição da medicina tradicional com o estudo da simbologia dos sintomas para encontrar as raízes dos sintomas crônicos e recorrentes nos nossos pacientes. E hoje eu estou aqui falando com vocês que estão aqui, profissionais de saúde, terapeutas, essa reunião é exclusiva para eles. Por quê? Porque eu quero contar para vocês que a gente tem, dentro da nossa formação da Vortex, a gente tem uma possibilidade de te trazer a fundamentação da medicina simbólica e associada a isso, que você entenda o modelo de negócio que a gente utiliza aqui dentro do digital, que me fez já faturar múltiplos 6 dígitos, como vocês podem ver aqui ao longo desse ano e meio, e sair das CLTs, ou seja, abandonar a ditadura de horas de plantão, horas exaustivas e de vender tua hora. Isso não é inteligente, gente. Nós estamos noutra era, né? Essa era aqui, ó, a era do ponto com ou ponto fora, de fato, ela é uma realidade. E quanto mais tempo você demorar para entender isso, e pior, quanto mais você ficar divergindo em estratégias, principalmente de grandes players que a gente fala, né? A lançamento, faz maior fuzuê, né? Faz todo um aquecimento das pessoas, investe um monte para depois ver se vai dar certo. Gente, quem está na transição de carreira, ou quem está trazendo o seu serviço aqui para o digital, por mais que tenha uma grande autoridade no offline, por exemplo, no nosso caso, 21 anos de trabalho, né, no campo médico, né, 18 na emergência, em transplantes e etc., e depois vir aqui conversar com vocês sobre a simbologia dos sintomas, é, isso não vai te garantir o retorno aqui se você não souber fazer isso de uma maneira estratégica. E então, o que eu tenho aqui hoje para te mostrar é justamente a possibilidade de você fazer uma transição de carreira, por exemplo, trazer o teu servir do offline para o online, não necessariamente mudando o que você faz, mas simplesmente utilizando isso de uma maneira muito mais inteligente, né? Sabendo utilizar a web a nosso favor. Esse é o ponto. Então, eu quero começar te contando um pouco dessa história, de como isso começou. Porque talvez você se identifique, talvez você esteja no momento exato deste, como eu estive há mais ou menos aí uns 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar a simbologia, quando eu comecei a entender que o nosso corpo não tinha somente, vamos dizer assim, a vertente física para resolver, apesar de que na medicina a gente é sempre ensinado a isso, né? Ah, é só o concreto, é só o sintoma, é só o que tá ali, ponto, né? A partir do momento que isso doeu em mim, que eu fui a primeira paciente, eu fui a primeira pessoa a ser acometida, né? No sentido de ter muitas dores, ter exames feitos, exames normais, né? O famoso não tem nada, né? Dona Fulana, não tem nada, seu exame tá normal. Só que a dor continuava ali, eu continuava sofrendo, e eu não entendia por quê. Então, a partir do momento que eu comecei a entender, eu falei, mas tem alguma coisa a mais aqui, eu não vou aceitar meramente que eu vou ter que tomar remédio o resto da vida sem entender o que tá acontecendo. E aí eu comecei a estudar, de um ponto de vista mais aprofundado, sobre sonhos, sintomas e sincronicidades, e Jung, psicologia, psicanálise, e entender como isso começou a me ajudar. E aí eu entendi o que significava essa minha dor que eu tinha aqui no ombro, do lado esquerdo, por quase 5 anos ali depois que eu fui mãe, depois que, né, que a maternidade começou, a hora que a maternidade começa, né, gente? A gente, né, vai lá no fundo e volta, né? Assim mesmo, né? Isso é uma transição de arquétipo. Hoje eu entendo, lá atrás eu não entendia. Eu simplesmente sofri todo esse perrengue. Hoje eu ajudo mulheres a passar por esse caminho, por esse lugar, né? Então, a partir do momento que eu compreendi aquilo, eu falei assim: olha só, tem outras coisas além de uma ressonância alterada, que nem existia, na verdade, né? Tem outras coisas que podem estar me levando para esse lugar. Então, qual era o caso meu aqui, só explicando para vocês? Essa dor aqui no pescoço do lado esquerdo, que não tinha, né, de disco, não tinha problema nenhum, já tinha feito fisioterapia, já tinha feito infiltração. Qual foi o ponto de virada, de inflexão ali? Eu entendi o que era o ânimos negativo.
Mas o que é isso, Carla? É uma figura psíquica, nós não vamos entrar nessa seara agora aprofundadamente, mas só para vocês entenderem, é a nossa contraparte do masculino, né, interna nossa, que fica lá nos cutucando dizendo assim: "Sai desse lugar, pare de fazer", né, é o limite, né, dê o limite das coisas. Chega, o famoso chega. Quando isso aconteceu para mim, eu melhorei, né, nossa, incrivelmente eu melhorei. E assim as coisas continuaram a acontecer. Pois bem, mais um tempo depois pra frente, a gente é aquela coisa, né, te dá murro em ponta de faca, né, muitas vezes a gente tá começando algo, a gente vai por um caminho de cura, a gente põe a cabecinha pra fora d'água, a gente volta de novo, lá fui eu de novo, né, lá fui eu de novo, e aí nesse momento a gente já tinha o covid acontecendo, né. Enquanto o covid acontecia, eu estava na linha de frente, trabalhando durante toda a pandemia, então essa sou eu, né, se vocês puderem observar, 2 anos e meio atrás, né, exausta, né, com dificuldade de tudo, de dormir, de comer, né, com dificuldade, de poder levar as outras coisas a cabo, família, etcétera. Exausta, em resumo, né. Feito isso, o que que aconteceu? Eu estava nesse ponto aqui de novo, e aí o inconsciente veio gritando comigo de novo e me demonstrando novamente que, eu precisava olhar para dentro, né. E aí é que eu consegui compilar as estratégias que a gente tem hoje, né, de atendimento em 3 níveis de investigação, no nível físico, o nível mental e o nível conectivo. E a partir do momento que eu consegui estruturar essa linha de atendimento e melhorei novamente, né, ou seja, dei uma guinada na minha vida, eu comecei a aplicar isso nos pacientes, no offline. E incrivelmente isso trouxe resultados também, né, aqueles pacientes que tinham aquelas dores que não passavam nunca, é aquela gastrite que já fez 3 endoscopia e não tem nada, mas a pessoa morre de dor no estômago, a pessoa não pode comer nada, que passa mal, tem o dragão, né. Isso é calcinátil, né, isso é a operação do fogo que a gente fala, né, tá calcinando o ego naquilo ali, né. A pessoa quer as coisas do jeito que ela quer, mas simplesmente não vai ser assim, porque não tem a ver com a individuação dela. Então eu comecei a linkar essas coisas e ajudar os pacientes no offline. A partir desse momento, eu dei essa guinada junto aqui, e aí eu me vi de novo numa encruzilhada, né. E quando eu estudei então mais aprofundadamente isto, né, os sintomas, símbolos, sonhos, sincronicidades e linkei isso com o entendimento do corpo físico, um novo mundo se abriu e eu estruturei essa metodologia então chamada medicina e simbólica, e a partir do momento que, eu comecei a ter esses resultados dos pacientes, obviamente e não, sincronisticamente, eu tive um sonho, e esse sonho foi um sonho iniciático, e eu sonhei que eu estava me entregavam uma capa e dizia assim: "Você está pronta". A partir daquele momento, no dia seguinte eu abri a medicina simbólica. Aos 44 anos de idade, eu entrei para o digital para trabalhar, literalmente, porque antes eu não fazia era nada aqui, né, eu nem conhecia esse mundo aqui direito, tá. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender as estratégias, né, bem setadas, né, estratégias elas do quê? Modelo de negócio, né, gente? Ou seja, trazer o teu servir do offline, com a expertise que você tem no offline, para o online de uma maneira inteligente, né? Sem ficar vendendo a tua hora, sem ficar dependendo de plantão, sem ficar dependendo de biometria, põe dedinho, tira dedinho, né? Não, e sendo muito melhor remunerada para isso. A partir disto, eu tive a possibilidade de ter o meu pleno poder de escolha na minha mão. E aí foi assim que hoje eu sou essa pessoa, né, hoje eu tô aqui, dona do meu tempo, dona da minha agenda, mas não no sentido: "Vamos lotar a agenda", não, entregando as coisas com inteligência e estruturação. Se eu disser para vocês que eu dizem que se eu trabalho 4 horas por dia mesmo, em entregas e tudo mais, é muita coisa, é mais o processo criativo mesmo, sabe. E que ainda trabalhado dentro da energia do feminino, fica mais maravilhoso ainda, né. Tá bom, e como é que você faz isso, Carla? Então, muito bem. Então, do ponto de vista negócios, modelo de negócios, vou explicar para vocês. A gente fala das 2 coisas dentro da formação. A gente fala de modelo de negócios e a gente fala de toda a estruturação e embasamento da medicina e simbólica. Então, ou seja, se você quiser estruturar o teu atendimento com a medicina e simbólica junto, você consegue, porque a gente passa toda a fundamentação do método para vocês dentro da plataforma, tá? Da parte business, o que que a gente monta? Uma das coisas principais, uma escada de produtos, ao invés de uma esteira, ao invés de uma coisa só, um curso para fazer lançamento, para investir antes, para abrir carrinho um dia, ver se vai dar tudo certo, não. O que que a gente faz? A gente faz produtos que se conectam
infoprodutos ou serviços que estão interligados, e a partir do momento que eles têm essa interligação, você começa oferecendo, então, um ponto de conexão, ou mesmo um produto que a gente chama de baixo ticket, né? Um livro, um e-book, um checklist, um template, um PDU, que a gente fala, né? Um produto digital universal. Para entrada do teu paciente, cliente, etc. A partir disso, o que que acontece? Ele vai ascendendo nessa escada até que ele chegue aos pontos mais altos, são os acompanhamentos, as mentorias individuais. Um mentor faz isso. Um mentor dá direcionamento e orientação assertiva. O mentor não é um produtor de curso. O mentor não é aquele cara que vai jogar a aula toda semana lá na plataforma e um beijo e fale com os monitor. Não, não é assim que funciona. A formação aqui é uma formação. Eu estou junto com vocês. Eu dou a mão para vocês. Eu oriento vocês dentro de um grupo de supervisão, dentro das nossas sessões de hot seat e dentro da plataforma, tá? Então, a partir do momento que eu consegui entender isso, montei, estruturei essa escada, logo, o que que aconteceu? As coisas fluíram, né? Como vocês veem aqui, ó, múltiplos 6 dígitos, 100 mil reais ou mais. Então, mais de 100 mil reais em menos de um ano e meio, na verdade foram quase 400 mil reais aí, que até o momento, né? A meta é maior agora. Mas até o momento, 400k em faturamento, né? Em julho, eu estava em Maragogi, de férias, Caribe brasileiro, com a minha família. Aí, continuando a trabalhar na loucura? Não, gente, entregando 2 sessões, que era o que eu tinha, ou seja, minha agenda não vai parar por causa disso, mas não significa que eu vou me matar e que eu não vou aproveitar. Não é sobre isso, é liberdade geográfica. Você faz da onde você precisar. Hoje mesmo, eu estava fazendo uma sessão de mentoria no hospital, porque meu pai está internado, estava cuidando dele. E aí, ou seja, eu tenho essa hora marcada, é uma cliente especial, então é claro que eu vou poder fazer com ela. Isso o digital te proporciona. Isso é inegável, maravilhoso. E não é só para mim, gente. Aqui eu tenho inúmeros exemplos para mostrar de vocês aqui, ó. Funis validados, venda de alto ticket, 997, num primeiro momento, né? Estruturação de escada para os nossos mentorados, divulgação, né? Preparando o funil, né? Que a gente fala, preparando os funis para os nossos profissionais médicos e terapeutas que estão com a gente dentro da formação. Mulheres e homens também, né? Que começaram literalmente do zero aqui com a gente, ou seja, começaram com a parte terapêutica, vieram se tratar através da medicina simbólica, resolveram suas questões, observaram, nossa, cara, eu posso trazer o meu servir aqui para online, e começaram o Instagram profissional do zero aqui com a gente, e já faturaram, já tem mentoria de alto ticket, já tem produtos de baixo ticket, ou seja, eles têm um modelo de negócio estruturado. É isso que a gente ensina. E quem que orientou eles? Eu, né? Quem fez e construiu e replicou para eles isso? A gente faz junto, né? A gente amplifica o trabalho, tá? Muito bem. E além disso, falando, então, um pouquinho mais aprofundadamente do modelo, ele tem algumas premissas iniciais que seriam posicionamento, copy narrativa, segmentação de público e mix de campanhas e de produtos. Eu vou mostrar para vocês também rapidamente, para que vocês possam entender do que se trata. Vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Então, como é que a gente trabalha com isso? Então, o posicionamento que tem que ter uma relação com o que você fala na tua escada de produto, não adianta ser algo aleatório, e também não adianta você se montar no blazer, no batom vermelho e achar que, beleza, é isso aí, eu tô resolvida, né? Tenho autoridade. Não é assim que funciona, gente, tá? Segundo, copy narrativa. Então, como é que a gente usa dentro do nosso modelo de negócio aqui? A gente não faz calendário editorial, então a gente não fica dando 5 dicas, 4 posts, 4... Não. Post ads, story ads, reels ads, ou seja, tudo que a gente constrói tem intencionalidade para que a pessoa chegue e compreenda que, nossa, pode existir uma possibilidade que eu posso melhorar também, que eu posso utilizar isso para mim também, ou que eu posso não sentir as dores que eu estou sentindo também. Sim, né, do ponto de vista terapêutico. Então, para tudo isso, a gente vai trazer essa sequência, e isso se chama copywriting ou narrativa. A partir do momento que você entende isso, você faz o que a gente chama CTA, ou Call to Action, né? Você chama essa pessoa para tomada de uma ação. Que ação é essa? Ou ela entra num grupo de WhatsApp, ou ela vai para uma conversa direta com você, ou ela assiste um webinário, uma aula gravada, e ela vê se aquilo faz sentido para ela, para ir para as próximas etapas. Terceiro, não menos importante, a segmentação compradora, né? Quem são essas pessoas? São os seguidores? Seguimores? Não. São leads que a gente fala. Então, são pessoas que têm conexão com a gente. São pessoas que, uau, nossa, que interessante isso aqui. Isso pode me ajudar, né? Ou isso faz sentido para mim. Então, a gente tem várias maneiras de trazer estas pessoas para a nossa base. Não adianta ter milhões de pessoas ao teu redor, mas que não conectam, que não entendem o que você está falando. Isso é ruído de comunicação. Então, a gente corrige isso aqui dentro da formação.
Além disso, a gente tem, como a gente trabalha aqui, como eu falei para vocês, o quarto ponto principal é o que a gente chama calendário de vendas. A gente não tem um calendário editorial. A gente tem um calendário de vendas. A gente observa, a gente trabalha em cima da campanha da semana, a qual a gente vai conversar. Por exemplo, isso que eu estou fazendo com vocês hoje tem a ver com a campanha que a gente está fazendo essa semana, que é a campanha do protocolo Vortex, certo? E além disso, a gente ainda tem, dentro da exposição aqui para vocês, acredito que vocês estejam vendo, como funciona a metodologia da Vortex, como funciona o método, né? Como ele é dividido. Então, o que que você tem dentro da mentoria do protocolo Vortex? Então, a gente tem toda a metodologia gravada da medicina simbólica, com acesso na plataforma por 1 ano, ou seja, todos os módulos de fundamentação, são 8 módulos que a gente tem, tá? A gente tem uma sessão magna ao final das 4 primeiras semanas para a realização de tira dúvidas, ou seja, a gente abre câmera, conversa, conduta de pacientes, conduta de clientes, etc, tá? E além disso, de todo o material da sessão magna, do grupo de WhatsApp, até não está aqui, mas deixa eu colocar aqui, né? A gente tem o grupo de supervisão direta comigo, né? Grupo de supervisão direta com a doutora Carla durante 30 dias. Então, ou seja, tem caso clínico, tem paciente difícil, tem coisas complexas para discutir, é aqui que a gente vai discutir, nós vamos conversar juntos sobre essas condutas, certo? E além disso, como eu falei para vocês, todos os pilares, aqueles que a gente já comentou, né, desse modelo de negócio, que são replicáveis, que é um modelo simplificado, sim, é um modelo que a gente utiliza desde o dia 1, que foi responsável pela gente, né, atingir múltiplos 6 dígitos de faturamento e principalmente tornar-me dona do meu tempo a partir disso, né? Eu tive o poder de escolha. Se eu quisesse, eu podia continuar dando aula no posto e tal, mas não quero. Quero vir para cá. Minha vida é outra. Hoje eu vivo, gente. Hoje eu não sobrevivo, eu vivo. E o mesmo que acontece comigo, eu quero para você. E se você ainda não entendeu que a disciplina do concreto está para a disciplina do sutil e a disciplina do sutil está para a disciplina do concreto, você precisa otimizar a tua ideia a respeito de como a gente sai do estado de sobreviver para viver, porque isso passa por esse entendimento, tá? Então você tem acesso a 8 módulos, 30 horas de material, atualizações durante todo esse ano de acesso, sessão magna e os 30 dias de grupo de WhatsApp com supervisão completa. Mas, cara, o que que eu tenho nos módulos? Então, aqui, ó, você vai observar, a gente tem toda a modulação desde da introdução da medicina simbólica, um pouco de história, né, da evolução da medicina ao longo dos milênios, né, o entendimento do corpo e a psico, neuroimune, endócrino-biologia, que hoje é uma ciência, hoje é uma especialidade, vamos dizer assim, a junção de 4 especialidades, né, então, para quem precisa de, vamos dizer assim, de prova, né, a prova cabal está aqui, né, eles estão mapeando, né, eles estão mapeando reações químicas, eles estão mapeando enzimas, eles estão mapeando momentos que acontecem na célula do corpo mesmo, tá? De coisas do sutil, da forma pensamento, de como você pensa e o teu pensamento é dotado de emoção por conta disso, tá? Além disso, a gente tem a anatomia do corpo físico e as simbologias principais, isso é o fundamental aqui pra gente, né? É o que chama mais atenção, né? A simbologia do corpo, né? Por exemplo, saber que uma articulação vai ter relação com separatio, operação alquímica da espada, né? Separação de crenças, né? Se separar daquilo ali. Ah, mas o joelho tem a ver com você curvar-se. Ah, mas o cotovelo é mensuração. No Egito, o pessoal usava essa distância aqui para medir as coisas, né? Então, é a comparação, é a medida do que é do outro e o que é meu, né? Então, isso é separatio, tá? Isso é só um exemplo, né? Tem, assim como isso, tem de inúmeros outros órgãos, né? O entendimento do biorritmo é fundamental, da gente entender o conceito de biorritmo, né? Aqui começa a cura do teu paciente, aqui começa o entendimento da cura psíquica. Por quê? Porque a partir do momento que ele entende quais são os melhores horários dele e ele faz a sua vida, ele trabalha em cima da sua vida, do seu dia a dia, pautado nisto, é claro que muito mais rapidamente ele vai sair do sobreviver e ele vai ir pro viver. Ele vai abrir, ampliar a outra circuitaria, a circuitaria neuronal que a gente chama do viver, do núcleo accumbens, que a gente fala. Que aí, claro, ele vai entender que ele não está em perigo de vida iminente em nenhum desses momentos, tá?
Além disso, a gente tem os sintomas psicossomáticos e as suas origens, né? Então, aqui a gente tem um mergulho aprofundado sobre aqueles, né? Sobre a somatização, né? Aqui daí a gente fala dos níveis de investigação nesse módulo 3, que vai falar do corpo e dos sintomas e de como a gente vai atrás disso, né? Nível físico, que tá aqui, nível mental, os gatilhos que podem te levar, conforme os pensamentos, a que você materialize sintomas, e o nível conectivo, que é o nível de campo mesmo, é campo vibracional. Tá? Então, a gente estuda muito aprofundadamente isso, assim como a anamnese simbólica, né? Então, além de você perguntar as coisas do físico, é claro, você vai ter, vamos dizer assim, a guiança para perguntar as coisas do sutil para esse paciente também, tá? Esse módulo 4, as doenças do feminino, isso aqui é o ouro que está dentro dessa formação, não só para os pacientes clientes, mas também para nós próprios entendermos a questão da nossa desconexão com a nossa energia do feminino, quanto isso somatiza sintomas do aparelho reprodutor, cólica, ovário policístico, endometriose, infertilidade, né? Tudo isso, tá? Então, nossa, é riquíssimo isso aqui. E, obviamente, como não poderia deixar de ser, falamos sobre sonhos, né? Os sonhos e como os sonhos já nos trazem as respostas, gente. Os sonhos nos trazem a resposta. Aquilo está na nossa mão. Então, a gente consegue entender com muita clareza de visão quais são as próximas operações a fazer aqui na Terra. Então, ou seja, às vezes você está num perrengue, né, num relacionamento, às vezes isso está te adoecendo, né, está te deixando doente, e de repente você sonha que, por exemplo, você sonha com uma espada na tua mão, e que você está cortando, né, um fio, ou está cortando uma parte, né? Isso é separate, isso é separação de criança, você tem que se separar disso aí, entende? Mas é no físico, é se separar no relacionamento. Não, não, não necessariamente, tá? Muitas vezes é só simbólico. Então a gente tem isso e tem o entendimento dos processos alquímicos e de cura. E de antemão, a gente também tem o modelo de negócio da medicina simbólica. Acho que isso é algo que está interessando a muitas pessoas que estão aqui, e com certeza não seria diferente, eu digo para vocês. Isso aqui abre um portal na nossa vida, tá? Não só medicina, mas o entendimento desse modelo de negócio. Trabalhar assim aqui no online. Isso aqui traz o terapeuta, o médico, o enfermeiro, etc., traz o profissional de saúde de volta para a vida, gente, de fato, tá? Porque isso facilita muito a nossa vida. Agora, claro, existe um processo, existem etapas e existem pontos que são chave. E a gente passa tudo isso aqui dentro da formação, não é? Então, em resumo, gente, vocês têm 2 mentorias em uma. Vocês têm uma entrega de 2 mentorias, modelo de negócio e fundamentação de uma nova skill dentro da área da saúde em uma coisa só. Afora os bônus, né? Fala de pediatria, fala de trauma e do corpo, fala do corpo e os processos alquímicos, né? Fala das estruturas que a gente tem aí simbólicas, né, no nosso corpo, que as tábuas alquímicas já registravam, né? E, óbvio, um workshop super técnico, aprenda a ler os seus sonhos com a Med Symbol, que a gente fala só da técnica de interpretação de sonhos. Ou seja, gente, você tem toda a robustez de 2 mentores. Para quê, Carla, isso? Para que você se liberte da CLT e das horas de plantão, para que você pare de vender sua hora, traga isso para um lugar de um nicho autêntico, posicione-se como um profissional de alto valor e que agrega e entregue isso para o teu cliente, paciente, etc., de forma a ele compreender o que ele está recebendo, né? Então, tudo isso, gente, é intencional. Tudo isso você consegue trabalhar para que você tenha eficácia naquilo que você está se propondo a fazer. E logo, o que você vai ter disso tudo? A sua liberdade mesmo, né? Parar de depender, de botar dedinho, de alguém que vai trocar o plantão, chega 2 horas atrasado e você já passou 24 horas, você não tá aguentando mais, você tem que ficar lá, e aí chega aquela emergência linda, 15 minutos antes de você ir embora e você tem que ficar lá, não é? Ou pior, a agenda que começa às 7 da manhã e acaba às 11 da noite. Qual é o ponto? Qual é o ponto de você ter uma agenda lotada? Eu pergunto para você. Do que isso vai te ajudar? Ah, mas se eu fizer a sessão de terapia, né, mais cara, né, as pessoas não vão querer. Tem um nicho autêntico. O que a medicina e simbólica te oferece? Um nicho autêntico, se você não entendeu ainda. Toda essa robustez de conteúdo aqui é justamente para te levar para esse lugar. Para que você tenha um nicho autêntico e para que você consiga estruturar o teu modelo de negócio digital em cima de um nicho autêntico. Logo, você como profissional, obviamente, será valorado.
E quando eu falo valorado, será bem pago mesmo, né? E aí você, com inteligência de não vender tua hora, né? Não ter uma agenda lotada e sim ter uma estrutura que possa escalonar a tua entrega, pronto, tá resolvido, gente. Então, se você tá aqui comigo e tá escutando isso desde já, eu vou falar para você que hoje a gente tem duas possibilidades, não uma, entrar para formação, só que a formação tá no valor já atualizado, né? Eu tinha avisado isso já, né? A formação Vortex, a última turma com o valor inicial foi há 2 meses atrás, né? E se não, você pode entrar no formato mais enxuto, que é o protocolo Vortex, que de enxuto não tem nada, né? É que a gente tem a entrega de toda a fundamentação da medicina simbólica e todo o modelo de negócio e 1 mês de acompanhamento com a gente no WhatsApp, ou seja, tem 1 mês de supervisão direta, além de todo o material, além de sessão hot seat, tira dúvidas, tá? Cara, e como é que funciona isso? Como que eu sei o que é para mim? Depende do teu momento. Se você tá decidido a mudar a tua vida, se você está decidido a sair da ditadura, do plantão, do CLT e da exaustão de agenda lotada, sugiro fortemente que você fique aqui comigo e olhe o que eu tenho para falar para você. Então, deixa eu te contar. Essas duas mentorias em uma, toda essa estruturação e principalmente orientação e direcionamento, porque aqui nós não estamos falando de curso. Aqui nós não estamos falando de atualizações semanais numa plataforma. Não. Aqui eu estou falando de orientação direta e direcionamento assertivo. Eu com vocês. É isso, tá? E o meu trabalho é assim, eu trabalho nesse formato, tá? Desta forma, o que acontece? Veja, isso não é só a hora trabalhada, né? Isso é toda essa estruturação. Então, obviamente, o valor original do protocolo Vortex, que é essa mentoria que tem todos os módulos, acesso por 1 ano, 30 dias de acompanhamento direto, meu supervisão no Whats, sessão tira dúvidas e o grupo onde você pode tirar as dúvidas diretamente comigo durante 30 dias, essa mentoria estaria no valor inicial, é uma formação, né, não é uma mentoria, estaria no valor inicial de 6.975. Na primeira turma, eu ainda fiz uma concessão de ela estar por 2.900, 2.750. Mas para você que está aqui comigo ou está vendo essa sessão agora e adquirir agora a formação, ou seja, clicar no link que está aqui abaixo, ou abaixo no grupo, ou abaixo desta aula no YouTube, você vai conseguir acessar esse link por 12 vezes de R$ 100,10 apenas, para você ter o modelo de negócio que você pode implementar e já no primeiro mês eu te garanto que você vai tirar o dobro ou o triplo do que o valor da formação, que à vista fica em R$ 997. Isso eu posso te dizer. A implementação é médio e longo prazo, claro, né? Se a gente vai organizar esse modelo, a gente vai começando a setar as estratégias, mas esse valor você vai haver em menos de 1 mês, tenha certeza, fazendo, aplicando a metodologia da maneira correta, certo? E não sou só eu que estou falando, né? Todos os nossos mentorados da primeira turma, segunda, terceira, colocam material riquíssimo, assistir material, né? Material da parte concreta mesmo, né? Falando de casos clínicos, né? Falando de condutas, né? Condutas médicas, além da dedicação, além da nossa presença direta, né? Atenção e cuidado com o outro, sendo fora do normal e raro no mundo digital. Sim, eu sei, o pessoal te vende muita coisa, mas entrega pouco, né? Te vende, vou estar junto, fofinho, querido, fofice. Chega na hora, não tá lá. Chega na hora, quem que tá lá? Monitores. Quem que tá lá? Material na plataforma. Quem que tá lá? Formulário de preenchimento. Eu não trabalho assim. Eu não sou professora ou produtora de cursos. Eu sou mentora. A minha vida inteira eu fui. Então, além de eu ser uma profissional que tutoriava e supervisionava residentes dentro do hospital, é o mesmo processo que a gente faz aqui, é artesanal, é no 1 a 1 praticamente, é em um grupo, mas você tem a tua dúvida, sou eu que vou olhar, sou eu que vou responder ela. E isso, gente, eu vou te dizer uma coisa, isso não tem preço, isso tem valor, porque eu não comecei ontem, eu tô há 21 anos nessa seara, faz 17 anos que eu ensino, e eu própria obtive as melhorias que uns, sei lá, 8, 10 profissionais não foram capazes de fazer comigo. Por quê? Porque eles batiam no teto. Batiam no teto da alopatia, batiam no teto da alopatia. E não estou dizendo que é errado, não. Eu só estou dizendo que tem mais. E eu só estou dizendo que muito pouca gente sabe desse mais.
E isso é que te leva para o nicho autêntico, meu colega, meu caro colega, minha cara colega profissional da saúde. Agora, se você vai ficar esperando para tomar decisão, os outros te dizerem, ah, não, eu acho que primeiro eu tenho que fazer isso, eu não sei se é isso que eu quero. Uma decisão muda tudo. A questão é, você vai com a manada ou você vai decidir? Esse é o ponto. É isso que eu te trago aqui. Se você já tem maturidade para entender que isto aqui é uma entrega muito maior do que uma escola inteira, por quê? Pelo fato de eu estar com vocês diretamente, num canal aberto, 24 horas, que é o grupo de WhatsApp, por exemplo. Sendo assim, e o grupo fica aberto, tá? Só para falar pra vocês, o grupo fica sempre aberto, tá? Porque é um grupo de supervisão, né? Não é um grupo de ficar trocando figurinha, é supervisão, tá? Então, se você quer alguém assim para estar ao seu lado e tá cansado de te prometerem uma coisa e te entregarem menos, aqui você pode ficar tranquilo, que aqui eu não tô nem falando da metade do que acontece e eu te entrego muito mais. E eu posso te falar isso com convicção, porque eu tenho incontáveis alunos e profissionais que estão nessa jornada comigo, passaram pelas suas jornadas de transmutação comigo e sabem muito bem que antes de qualquer transição e antes de você trazer para o modelo de negócio, você transiciona a consciência. Mas para isso você tem que tomar uma decisão, né? E essa decisão, ela é tua. Agora, se ela é da manada, se ela for da manada, aí eu não posso fazer nada para te ajudar. Agora, se você enxerga o ouro que tem aqui e está disposto a arregaçar as mangas e fazer a tua parte, que eu faço a minha, junto com você, você será muitíssimo bem-vindo e bem-vinda. E tem mais uma coisa, tá? Para quem se inscrever vendo essa live, eu ainda vou ter uma surpresinha que tem a ver com o modelo de negócio, sim. Ai, o cheirinho disso aqui. Que a gente faz, né? Isso é uma estrutura, isso é uma estratégia dentro do modelo de negócio que eu aplico e que vocês também podem aplicar, né? Dependendo do que vocês fazem, da seara de vocês, que é assim, para quem se inscrever nessa turma agora, vai ganhar na sua casa uma amostra dos nossos banhos terapêuticos. Ai, se vocês pudessem sentir esse cheirinho, gente, de verdade. Se vocês pudessem sentir esse cheirinho. Ai, ai. Dos banhos terapêuticos de flores. E que esses banhos fazem? Esse banho aqui, por exemplo, ó. Esse banho aqui é um banho de conexão com a energia do feminino. Por que, Carla, que você está fazendo isso primeiro? Porque eu sei que esse é o grande calcanhar de Aquiles, né? Então, da nossa Medicine Pharmacy, que eu estou trazendo aqui, é em primeira mão para você, meu amado e minha amada, da Vortex, que quer entrar no protocolo Vortex, que quer seguir nessa estrada com a gente e que consegue ter o senso crítico de entender que, às vezes, que a manada, na verdade, vai cega, né? A manada vai cega, segue cega e tudo lindo e pleno, e, na verdade, não entende que existem diferenças de momentos nas carreiras, né? E que você não precisa ficar fazendo 500 testes vocacionais ou 500 perguntas para você mesmo, não, basta você decidir agir. Eu posso te dizer. Então, se você é desse time, eu te espero aqui no Protocolo Vortex. É só clicar no link abaixo, ou aqui abaixo no grupo, ou abaixo no link da bio, tá bom? No link da bio ou no link da descrição do YouTube, desse vídeo no YouTube. Vejo vocês, honro vocês, espero vocês aqui dentro do Protocolo Vortex, fora da manada, né? Longe da manada, tá bom?